Olá pessoal, aqui está uma nova videoaula de Java totalmente grátis para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gilson Alves de Oliveira, criador do site www.videoinformatica.com.br e desse canal no YouTube, o Vídeo Informática 10. Estou aqui para agradecer e para lançar essa nova videoaula. Agradecer por quê? Porque nós conseguimos alcançar mais 10 mil novas visualizações em nossos vídeos e temos cada vez mais inscritos em nosso canal. Para quem não sabe, cada vez que a gente atinge 10 mil novas visualizações, eu coloco uma videoaula nova de Java grátis aqui para vocês e é isso que eu estou fazendo. Espero que vocês continuem me ajudando a crescer e novamente obrigado e aproveitem essa videoaula agora que segue, que é o Java e a memória do computador. Um abraço e nos vemos daqui a 10 mil novas visualizações. Aproveitem a aula. Olá pessoal, este é o nosso curso sobre os segredos nunca ensinados de como programar em Java. Tudo o que você gostaria de aprender e nunca encontrou em lugar algum explicado de maneira tão detalhada. Essa é a nossa aula número 7. Nós vamos aprender agora como funciona a memória do computador e o que são variáveis. E nós vamos unir todos esses conhecimentos com os programas que nós já fizemos até agora. Vamos lá? Bom, a memória do nosso computador é como se ela fosse várias caixinhas, tá? Então eu tenho aqui a caixinha do número 1 até o número 10. O que significa isso? Quando a gente precisa salvar algo no computador, aqui eu vou estar falando da memória RAM, tá? Memória RAM é aquela que quando você desliga o computador, tudo que está armazenado nela é perdido. Tem a memória do HD, no caso, que é uma memória fixa, que tudo que você salva no HD, ele, mesmo você desligando o computador, ele não vai perder o que tem naquela memória. Então, por isso, quando você faz um trabalho de faculdade e salva no HD, se você 3 dias depois voltar e ligar o computador de novo, o teu trabalho vai estar ali. Agora, na memória RAM, que é o que a gente vai estar falando agora para o nosso curso de programação, é diferente. Tudo que você salva na memória RAM fica salvo enquanto o computador está ligado. Aí, se você desligar ele, você perde tudo que está na memória, tá? Então, a memória RAM é, é assim, ó, ela é toda dividida em partes, tá? Esses números que estão aqui são os endereços da memória RAM. Então, é como se a memória fosse, eu tivesse aqui a pasta 1, aqui fosse a pasta 2, a pasta 3. Se eu quiser armazenar algo na pasta 1, eu, através do meu programa, faço isso, eu dou um comando lá e o computador vai armazenar algo aqui no endereço de memória número 1, ou seja, na pasta 1. Tá? Para eu fazer isso, para eu dizer isso para o computador, eu utilizo um conceito que é chamado de variável em programação. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um nome para esse endereço número 1 aqui. É como se eu desse, em vez de eu falar assim, computador, salve no endereço de memória número 1 o nome do cliente que eu digitar na caixa de entrada de dados. Aí depois, se eu quisesse ver o que tem no endereço de memória 1 aqui, eu falaria assim, computador, pegue tudo que está lá no endereço de memória número 1 e mostre para mim o que tem lá dentro. Ficaria meio ruim você ter que se referenciar a algo na memória dizendo o número dela. Então a gente dá um nome para esse pedaço da memória ou para esse aqui, que é a variável no caso. Então se você entendeu que cada caixinha dessa, cada espaço desse aqui, você pode salvar algo, já está muito bom. Tá? Vocês vão ver isso agora no nosso programa. Eu vou fechar aqui, vou abrir aquele programa da aula passada que nós fizemos, que foi aquele programinha onde a gente digitava o nome o nome da pessoa, né? Ó, digite seu nome. Então,
que eu vou fazer? Eu vou compilar esse programa de novo, só para vocês relembrarem. Só um detalhe, pessoal. Esse nome que eu dei aqui, entrada dado, na aula passada, você poderia ter colocado assim, entrada de dados, entrada de dados. Você poderia dar o nome que você quiser aqui, tá? Isso aqui não importa. Eu prefiro não colocar nada no plural nem nada e não utilizar essas palavras de junção da língua portuguesa, tipo do, da, de, do, das, entrada, de, dado. Eu coloco só entrada, dado, tá? Então vamos lá. Compilei o programa, vou executar ele só para você lembrar o que faz esse programinha aqui. Então, olha lá. Ele mostra uma caixinha onde eu posso digitar qualquer coisa aqui. Gilson Alves de Oliveira. Se eu der OK, o programa fecha. E se eu clicar em cancelar, ele fecha também. Então, como é que eu faço para pegar aquela informação, aquele nome que foi digitado lá? Então, eu preciso armazenar aquilo que o usuário digitou, por exemplo, o Gilson Alves de Oliveira lá, eu preciso armazenar ele em algum lugar. Para eu fazer isso, é só eu armazenar na memória do meu computador, na memória RAM. E como que eu faço isso através do meu programa? É só eu fazer isso aqui, ó. Eu dou um comandinho, que é esse aqui, ó, string, em letra maiúscula, e vou criar uma variável, que é, por exemplo, nome, ponto e vírgula. O que eu estou dizendo aqui? Quando o compilador executar essa linha, ele vai fazer aquela telinha lá para o usuário digitar o nome do usuário. Quando o compilador cair nessa linha do programa, o que ele vai fazer? Ele vai aqui, ó. Vou deixar bem claro isso aqui, porque isso aqui é fundamental. Isso aqui você vai usar sempre. E tendo entendido esse conceito, você vai fazer muita coisa. Então, olha só, quando o compilador chegar nessa linha do programa, ele vai fazer o quê? Opa, é para eu criar um espaço na memória do computador chamado nome. E dentro desse... Então ele vai vir aqui, ó. Ele vai ver qual espaço da memória aqui está vago, está livre, que não está ocupado para nada. Então, digamos que foi o endereço de memória número 1 que está vago. Ele vai vir aqui e vai colocar nome aqui, ó. Ele vai escrever. É como se essa pasta, como esse local aqui, fosse uma pasta e ele vai dar o nome dessa pasta de nome, tá? Aí é como se eu tivesse na minha memória uma pastinha chamada nome, onde eu posso colocar o que eu quiser. Esse colocar o que eu quiser é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Eu posso colocar dentro dessa pasta string. O que é string? String é assim, eu posso colocar qualquer coisa, letra, número, dentro daquela pastinha ali. Se eu escrevesse assim, ó, int idade, tá? Quando o compilador chegasse nessa linha, ele iria ver, opa, o endereço de memória 1 já está ocupada, é o nome, e o endereço de memória 2 está livre. Então ele colocaria aqui o nome para essa pasta aqui, chamada idade, tá? E o que eu vou poder colocar aqui dentro são dados inteiros. Int quer dizer inteiro. O que é inteiro? Eu só posso colocar dentro daquele pedaço da memória só números. Eu não posso pôr uma letra, tá? Então é isso. Então esse aqui é o tipo de informação que eu posso colocar dentro da variável, que no caso é a variável nome. Entenda que nome é como se fosse uma pasta. Então dentro da pasta nome eu posso colocar letras e números, tá? Aqui na pasta idade eu posso colocar só número. Beleza? Vocês vão entender aqui, ó. Então quando ele executasse essa linha aqui, ele cria a minha pastinha nome lá.
Se eu quiser colocar alguma coisa dentro de nome, é só eu fazer assim, ó, nome igual. Ou seja, nome recebe Gilson ou vídeo informática. Ponto e vírgula. Eu estou esquecendo aqui o que o usuário digitou aqui. Tá? Vamos esquecer esse nome, esse comando ali em cima por enquanto. Então ele criou uma pasta nome e eu joguei dentro da pasta nome esse texto aqui, vídeo informática. Beleza? Olha só. Vou esquecer aquele comandinho que eu acabei de apagar ali. Vou salvar e vou compilar o programa só para vocês verem o que acontece. Compilei, não deu erro nenhum. Agora eu vou mandar executar o programa. Não fez nada, tá? Por quê? Porque eu só mandei ele criar uma pasta e colocar um conteúdo dentro dessa pasta. Agora, se eu digitasse isso aqui, ó, que foi o comando que nós vimos, acho que na aula 6, se não me engano, que é esse aqui, ó, eu quero mostrar algo na tela. Então é jOptionPane, jOptionPane.show em minúsculo, message em maiúsculo, dialog, abre parênteses, escreve null, vírgula. Aí, em vez de eu colocar a mensagem aqui, eu vou colocar, eu quero que mostre o que tiver dentro da pasta nome. Tá? E daí eu não preciso colocar aspas aqui, porque senão ele vai mostrar, vai escrever nome na tela. Então eu vou colocar sem aspas. Vamos executar só para vocês verem, aí eu já volto a repetir aqui para ficar mais claro. Vamos compilar. Entrada dado ponto Java e o nome do programa. Entrada dado. Enter. Olha lá, pessoal. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando o conteúdo. Nessa linha eu criei a pasta nome na memória do meu computador. Ou seja, vamos abrir aqui que fica mais fácil da gente ver. No endereço de memória livre, vamos dizer que fosse esse aqui, o número 1, foi dado um nome para esse endereço número 1 aqui, que se chama nome. Aí, na segunda linha, eu falei assim, coloque dentro de nome esse conteúdo aqui, ó, vídeo informática. Beleza. Aí o computador colocou lá vídeo informática lá dentro. Aí você viu que a gente executou o programa só com essas duas linhas e não aconteceu nada. Aí o que eu fiz depois? Eu coloquei esse comandinho aqui e mandei exibir o que tinha dentro de nome. Aí ele mostrou o conteúdo vídeo informática, que era o que tinha lá dentro dessa pastinha aqui. Pessoal, eu vou tentar explicar aqui, que pode não ter ficado claro, eu vou tentar explicar por que eu criei essa variável e aqui eu já coloquei um conteúdo dentro dela direto. Talvez não tenha ficado muito claro porque eu não poderia ter colocado... Eu poderia ter colocado logo aqui, ó, vídeo informática direto. Né? Você pode ter... Se era só para mostrar o nome vídeo informática, eu já poderia ter escrito aqui. Concordo com você. Só que meu objetivo era outro, era mostrar o que tinha dentro do conteúdo da variável nome. Mas eu vou fazer melhor. Vou fazer o seguinte. Vamos voltar aquele comando lá que a gente criou aulas atrás, que é o comando onde o usuário digita o nome dele. Lembra que aqui, ó, que é esse comando aqui.
Aqui o cara digita o nome dele, mas lembra quando eu aperto OK, ele fecha a tela e acabou? Então é o seguinte, agora é porque eu não tinha um lugar onde armazenar aquilo que o usuário digitou. Então agora eu tenho um lugar dentro da minha memória, do meu computador, que se chama nome, aonde eu posso colocar esse conteúdo que o cara digitou aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui, ó. Vou pegar esse comando e vou jogar aqui para baixo. Criei um espaço na minha memória que se chama nome e que pode receber letras e números, que é do tipo string. Aí eu vou dizer que nome vai receber aquilo que o cara digitar aqui, ó. Tá? Então eu vou salvar e vou compilar só para vocês verem o que acontece. Compilei, não deu erro nenhum, agora eu vou executar o programa. Entrada dada. Beleza, tá aí a telinha. Vou digitar Gilson Alves de Oliveira. Vou dar OK. Opa, não aconteceu nada. Por quê? Porque o que eu digitei veio para dentro desse endereço de memória. Só isso. Agora, eu poderia colocar um outro comando aqui embaixo para mostrar o que tem dentro de nome. Quer ver? Ó? Vocês já vão ver. Então, o que o cara digitou está aqui dentro desse espaço de memória aqui. Está aqui dentro, ó. E eu vou fazer o quê? Vou colocar agora aquele outro comandinho que a gente já aprendeu, que é o joptionPane.show message dialog, abre parênteses, escreve null, vírgula, e daí eu vou mandar ele exibir o que tem dentro de nome. Vou colocar aqui, ó, duas aspas, vou colocar aqui, o usuário digitou, dois pontos, aí eu coloco mais o que o cara digitou, que é o que tem dentro de nome. Então eu vou colocar arquivo salvar. Opa. O que aconteceu aqui? Mais nome. Arquivo salvar. Vou compilar. Deixa só a letra menorzinha, porque tá ruim de ver. Vamos compilar e ver o que acontece. Olha lá, pessoal. Até aqui, ó, olha o que o compilador já fez. Criou um espaço na minha memória chamado nome. Já mostrou a minha telinha, que é o que vocês estão vendo aqui. E tá... Quando eu apertar OK, ele vai pegar o que eu digitei nessa caixinha de entrada de dados e vai jogar dentro do endereço de memória nome. Aí nessa linha de baixo aqui, eu vou mostrar o que a pessoa digitou. Ou seja, o conteúdo que tem dentro de nome. Aqui eu armazenei dentro da memória do computador o que ele digitou e aqui eu estou mandando exibir o que tem dentro desse espaço de memória chamado nome. Veja só o que acontece. Ó.
digitei lá Gilson Alves de Oliveira, criador do site www.videoinformatica.com.br. Vou dar um OK. Agora sim, ó. O usuário digitou Gilson Alves de Oliveira, videoinformatica.com.br. Então agora a gente usou todos os comandos que a gente já aprendeu até agora. E aprendeu o que é uma variável. A gente aprendeu a armazenar dados na memória do nosso computador. Enquanto o meu programa estiver executando, esse dado vai estar, esse Gilson Alves de Oliveira, www.videoinformatica.com.br, vai estar lá na memória até que eu feche esse programa. Esse dado vai ficar lá na memória, eu posso usar ele em qualquer parte do meu programa que eu precisar. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu guardei o que o cara digitou em nome. E daí eu usei ele aqui, ó. Na hora que eu precisava. Se eu quiser colocar mais comando aqui, outros comandos, faço comando 1, aí coloco o comando 2, comando 3, e lá no fim eu quero dizer assim, ó, mostre o que tem dentro de nome, o computador ia lá no espaço de memória, nesse endereço de memória aqui, iria pegar o que tem aqui dentro e iria mostrar para mim nessa linha aqui. Que é exatamente esse comando aqui, ó. Esse aqui de cima. Essa frase aqui, ó. É isso aqui. Pessoal, essa é uma aula bem importante. Eu peço que vocês revisem ela, tentem entender ela novamente, e nas próximas aulas a gente volta a falar sobre variável para tentar deixar ainda mais claro esse conceito, que você vai usar sempre, 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 e ela é a base para qualquer linguagem de programação. Se você programa em Visual Basic, você vai precisar de variáveis. Se você programa em COBOL, Clipper, Delphi, PHP, C Sharp, não importa, você vai sempre usar variáveis. Se você entendeu essa aula aqui, você vai conseguir, se você chegar amanhã e você quiser aprender C Sharp, por exemplo, e quando alguém falar de variável para você, você já vai saber o que é, tá? A única coisa que muda é a forma de criar a variável. Então, por exemplo, em Delphi, aqui eu criei em Java assim. Em Delphi seria assim, nome, 2 pontos, string. E string é minúsculo. Eu coloco primeiro o nome da variável, aí eu ponho 2 pontos e coloco o tipo de dado que ela pode aceitar, que é letras e números, que eu posso jogar dentro dessa variável. Tá? Então a diferença entre as linguagens é só essa, é a forma de escrever o comando, o conceito é o mesmo. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. Um abraço e até a próxima.